Vê agora a reportagem do City Tour diferente que as pessoas foram conhecer antes de morrer o cemitério. O passeio é diferente mesmo, é no cemitério aqui de Maringá e é colocado um pouco da história de quem está sepultado ali no cemitério. Um historiador foi acompanhando, fazendo o City Tour. São as pessoas que foram participar do City Tour e as explicações muito interessantes. A nossa repórter, a Raíssa Alves, e o cinegrafista Célio Mendonça foram conferir. Coloca a reportagem no ar. Visitar o cemitério é aquele tipo de compromisso que, se todos pudessem, adiariam o máximo possível, certo? Digamos que não é unanimidade. Tem gente que se preparou toda para fazer um city tour pelo cemitério, ou seja, um passeio turístico por esses túmulos aqui. No mínimo, curioso. Tem medo não, né? Não, de boa. E tá bem tranquilo, tá gostando do passeio? Sim, para me ensinar assim, a história das pessoas que morreram em Maringá. Miguel corajoso, hein? Mas é que quem é apaixonado por história está num lugar ideal. História contada através de nomes que construíram capítulos importantes de Maringá. A atividade é promovida pela Secretaria de Cultura e a ideia é despertar o interesse pela história para além dos livros. A gente começa a falar sobre as inovações, as mudanças, as melhorias que ele sofreu ao longo desse tempo. Depois a gente adentra o espaço cemiterial, onde nós elegemos alguns túmulos de figuras que chamaram a atenção quando de sua vida, da sua morte e também o que aconteceu depois da morte deles. O tour pelo cemitério dura mais ou menos 2 horas. Na passagem pelos túmulos das personalidades e pessoas comuns, a história de Maringá vai sendo contada. E olha, que história, viu? A primeira parada é no túmulo mais visitado do cemitério, o do Clodimar Pedrosa Lô, que foi morto na década de 60. Na época, a comoção foi tanta que ele acabou virando um santo popular. A história é uma das mais emblemáticas da cidade Canção. Desde criança, a Milene ouve falar do caso e tem uma relação bem particular com toda essa história. Então, quando eu era criança, eu fui criada pela minha avó e ela tinha muito costume de rezas durante a noite e eu dormia no sofá. E eu falava para minha vovó, eu queria ter um quarto, né? Eu não queria dormir no sofá. E ela falava para mim assim, filha, pede para o Clodimar que um dia você vai ter um quarto. Aí passou-se muitos anos e eu comprei um terreno, né? O nome da minha rua era um número, era 37.044. E com o passar dos anos, chegou o imposto da minha casa e veio escrito Clodimar Pedrosa Lô. E aí me levou até a infância novamente, que eu me lembrei daquilo que a minha avó falou, né? Que eu pedisse para o Clodimar que eu teria uma graça alcançada, graças a Deus. Por isso essa emoção toda chegar aqui perto. Sim. E ver o túmulo. Toda vez que eu chego aqui, eu me lembro de tudo isso, eu me lembro dessa história, de eu quando criança que pedi com fé e graças a Deus eu alcancei. Emoção. É muito emocionante, muito emocionante. No espaço reservado para o túmulo dos prefeitos, gente importante, como Américo Dias Ferraz, que chegou na cidade de forma humilde e se tornou o homem mais rico de Maringá. Na disputa eleitoral, venceu candidatos de grande influência. Destemido, foi ele quem criou o Código de Postura do município, promoveu os primeiros festivais de cinema e abriu a biblioteca pública da cidade. E, para surpresa de todos, um pároco no cemitério municipal. O túmulo do Padre Bernardo também é um dos mais visitados. Antes de morrer, ele pediu que fosse enterrado junto ao povo e não no cemitério Rainha da Paz, dedicado aos religiosos da Igreja Católica. Pois é, o que não falta por aqui é história, com uma pitada de mistério. Por que não, né? É a primeira vez que eu venho assim num tour como esse e tem sido assim muito revelador, surpreendente e ver um pouco da história da cidade contada pelo cemitério, muito interessante.